A gente chegou nesse mundo, que é a hora que nós fomos instalados aqui nesse corpo, a gente conheceu toda a nossa família, ali foi criando programas sobre a minha vida, sobre a vida de cada um. A gente foi entendendo o universo, foi percebendo como que funcionava. A gente foi aprendendo na escola algumas coisas, a lidar com os amigos, as coisas foram acontecendo. Isso foi criando uma noção de mim mesmo, foi criando um personagem sobre eu mesmo. Eu comecei a me enxergar e a maneira que eu comecei a me enxergar era a maneira que estava se espelhando nesse mundo. Isso foi acontecendo e chegando num momento que você se encontra adulto, você se auto-percebe e você vê que tem algo errado, às vezes com você mesmo. Por quê? Porque você tem uma falsa noção de você mesmo. Você começa a estudar, você começa a perceber que você está abaixo da expectativa de você mesmo. Você começa a notar que você tem uma falsa noção de eu, uma falsa noção de você. Esse personagem que você criou, que é você mesmo, tem alguns erros, algumas falhas, algumas coisas que precisam ser mudadas. Aí vem as crenças que foram criadas, enraizadas, foi presa uma na outra. E às vezes você simplesmente aceita que aquilo desaparece, mas às vezes é que ela fica enraizada. Às vezes a pessoa tem que trabalhar em cima dessas crenças para mudar a maneira que ele se auto-percebe. E o interessante é que a maneira que ele auto-percebe ele mesmo vai de cara com o comportamento dele, vai de cara com os acontecimentos, vai de cara com tudo à sua volta. Ele ele fica preso ao que o pai dele falou quando ele tinha 4, 5 anos, ou a mãe dele, ou a escola, ou qualquer coisa. Ele ficou preso em uma história lá no passado, uma história que está lá no passado, e às vezes ele simplesmente aceita que aquilo ficou para trás ou escolhe que aquilo desapareceu e desaparece. Mas algumas vezes ele tem que fazer uma espécie de viagem ao passado para esquecer aquilo, para que ele ressignifique aquele entendimento sobre aquilo que ele viveu. Ele tem que mudar a maneira que ele percebeu. A maneira que ele percebeu aquilo influencia nele no hoje, como o passado, todo o passado influencia ao meu presente. O passado influenciando o agora. E a pessoa não consegue manifestar o agora porque ele está preso àquela falsa noção que ele tem dele mesmo, que foi criado num passado longínquo. E isso tem que ser mudado, tem que entrar, tem que pesquisar, tem que descobrir, tem que limpar, tem que purificar, tem que aceitar que aquilo não existe, tem que escolher outra realidade para aquele passado.